Mendel é considerado o pai da genética, pois graças ao seu descobrimento de várias coisas relativas para a hereditariedade, com seus estudos e experimentos das ervilhas, temos um avanço na genética e um melhor entendimento da vida. Mendel optou pelas ervilhas para realizar seu experimento, pois elas tinham algumas facilitações, como o fácil cultivo, descendentes férteis, o ciclo de vida era pequeno e elas tinham várias identificações para espécies distintas. Mendel realizou seu experimento apenas com sementes puras, apenas sementes amarelas que originassem sementes amarelas e sementes verdes que originassem sementes verdes. Sendo assim, ele cruzou uma parte feminina com uma parte de uma semente amarela e uma parte masculina da parte de uma semente verde. E assim por diante, ele conseguiu obter resultados e identificar. A partir disso, ele conseguiu identificar que os genes são herdados dos pais, ou seja, de algumas partes das ervilhas. Segundo Hipócrates, o conhecimento do corpo é impossível sem o conhecimento do homem como um todo. Um corpo não é apenas um conjunto de órgãos, e sim a unidade viva que a natureza de cada um regula e harmoniza. Sendo assim, todo corpo tem em si mesmo a capacidade de se recuperar. Isso apenas a natureza tem o poder de curar, e os médicos devem segui-la. Para Hipócrates, cada órgão produziria um material hereditário específico, as gêmulas. Elas se agregariam e seriam encaminhadas ao sêmen, transmitindo as características paternas ao futuro filho. Ele adotou esse nome como pangênese. Décadas depois, Aristóteles propôs que ambos, o pai e a mãe, eram responsáveis pelo material genético do filho através da mistura de sangues, que eram o sêmen purificado e a menstruação feminina. Para ele, a pangênese era inconsistente em explicar o porquê que os pais não puxavam as características dos avós e os filhos puxavam. E mais tarde, Mendel foi capaz de explicar isso, que era através da herança biológica. A herança biológica consistia na influência do DNA na transmissão de características hereditárias de pais para filhos. Ele também explicou o porquê de os netos puxarem características dos avós e não os pais. São através dos alelos recessivos, que são genes que estão presentes no nosso organismo, porém nem sempre eles se manifestam. Então, por isso que às vezes só vão se manifestar nos netos e não nos pais. Bom, Mendel descobriu um princípio fundamental para a genética. Ele descobriu que as características são formadas por um par de unidades elementares de hereditariedade que se formam os genes. Esse par de hereditariedade é o par que se passa de pai para filho. E nisso é constituído as características. Durante 35 anos, a descoberta de Mendel foi ignorada porque ia contra a opinião darwiniana da época. Falando sobre a herança de características, o naturalista britânico Darwin apresentou a sua teoria em 1859, cerca de 50 anos depois da teoria lamarckista. Dando início aos estudos para a comprovação de sua teoria, Darwin começou a estudar através de um arquipélago sobre os jabutis, e assim ele observou as diferenças de suas espécies em cada lugar do país. Começou a observar também alguns outros animais e, ao final dos seus estudos, ele concluiu que os seres vivos estão sujeitos a mudanças evolutivas. Mas ele não podia deixar só assim para comprovar a sua teoria. Sendo assim, para sustentar a sua teoria, Darwin analisou as modificações impostas pelos seres humanos aos animais domésticos, chamando isso de seleção artificial. Ela é baseada em separar os animais de uma espécie para se reproduzirem com a mesma espécie, gerando mais animais da mesma espécie. Com isso, Charles Darwin publicou a sua teoria no seu livro Origem das Espécies, que ficou conhecida como Darwinismo, que promovia a lei da seleção natural. Ele também foi o primeiro a demonstrar que os animais eles são selecionados de uma forma natural pela natureza, assim descendendo de um ancestral comum. Rutherford dizia que todo átomo tem uma eletrosfera, na qual se baseia um espaço ao redor do núcleo, onde o elétron fica. Ernest Rutherford começou sua carreira entendendo a meia-vida da radioatividade. Ele pesquisou o campo da radioatividade e descobriu partículas alfa e beta.
Falando sobre a descoberta do conceito meia-vida, os cientistas descobriram uma forma de descobrir a idade dos átomos radioativos por um conceito chamado meia-vida. Para comprovar o conceito de meia-vida, os cientistas analisaram o tempo necessário para que, numa amostra, metade de átomos radioativos pudessem se desintegrar e, ao mesmo tempo, a outra metade também pudesse se desintegrar. Assim por diante. E numa somatória final, era considerado o tempo que os átomos radioativos, metade deles, levavam para se desintegrar. Isso era considerado a meia-vida. O modelo atômico de Rutherford, ou modelo planetário, foi substituído em 1911 pelo modelo de Thomson. Ele consistia em os elétrons na eletrosfera girando em torno do núcleo, onde ficavam os prótons e nêutrons. Rutherford contestou a teoria de Darwin com uma experiência relativamente simples. Para verificar se os átomos eram maciços ou não, ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com cargas positivas denominadas alfa, que foram emitidas por um material radioativo proveniente do polônio. Ele observou que uma parte das partículas atravessavam a lâmina de ouro, algumas repeliam e outras desviavam. Assim, ele chegou à conclusão que o átomo seria vazio e seria formado por outras partículas, como os prótons e os elétrons. Assim, o átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem era constituída por elétrons que orbitavam em giros ao redor do núcleo. Por isso, o nome modelo planetário, pois acontecia como se fosse um sistema solar. Rutherford entrou para a galeria dos maiores gênios da história da química, foi considerado o pai da física nuclear, foi presidente da Royal Society, recebeu honrarias como a Ordem do Mérito, o título de Barão Rutherford de Nelson e foi agraciado com o título de Lord. Ele teve uma importância no modelo atômico moderno porque ele foi quem defendeu a ideia de que os átomos têm sua carga positiva em um pequeno núcleo. A máquina a vapor é o nome dado a qualquer motor que funciona a partir da transformação de energia térmica e energia mecânica, através da expansão do vapor da água. Em 1769, James Watt, um fabricante londrino, aperfeiçoou a máquina de Thomas, deixando-a com menos problemas de perda de energia. Uma das primeiras utilizações da máquina a vapor foi na fabricação de tecidos, aumentando e muito o lucro dos fabricantes. As máquinas se espalharam rapidamente, causando várias mudanças. Os historiadores chamam esse período de período da primeira revolução industrial. Bom, eu vou falar sobre o funcionamento das máquinas de Heron, que a princípio disso, o aparelho consiste em uma câmara, que com tubos curvados, por onde o vapor é expelido, há uma formação que com o aparelho gire. Então, nisso, tem dois exemplos dele. O primeiro é a locomotiva a vapor e o segundo é o motor a combustão interna. E eu vou falar o que significa cada um dos dois. A locomotiva a vapor é um funcionamento da turbina que, por princípio, é a vapor, que baseia-se no princípio da exportação de vapor. E gerando a diminuição disso, faz com que a energia interna diminua. E a segunda é o motor combustão interna, que quer dizer que é uma esfera de Heron contida água em seu interior, que quando aquecida, sai pelos canudinhos em forma de vapor, fazendo com que a esfera gire. E em 1990, o vapor foi utilizado pela primeira vez para que se movimente e embora se forme com um cilindro. Então, para ele se girar mais e criar mais energia sobre isso. E esse é o que acontece com as máquinas que Heron fez. James Joseph Sylvester nasceu no dia 3 de setembro de 1814. Foi o primeiro matemático inglês a usar o termo matriz para indicar uma tabela retangular de números. Era amigo do matemático inglês Arthur Cayley, com o qual desenvolveu a álgebra das matrizes, em particular a teoria das matrizes para estudar a geometria de alta dimensão. A teoria das matrizes, né, ela é muito importante no cotidiano do ser humano e na matemática, né, como por exemplo nas grandes áreas como biologia, física, química, computação, economia e etc. Ela também pode ser muito comum, né, e muito fácil de encontrar nos boletins escolares, né, como o exemplo que está aparecendo aí na tela para vocês. Como você pode ver, tem os alunos, né, que é os personagens da Turma da Mônica. E, por exemplo, eu quero ver
a nota da Magali na terceira avaliação. É só ir lá na linha 6, né, que está na horizontal, e na coluna D, né, que está na vertical. Você vai ver aí que ela tirou 7. As matrizes também são muito importantes, né, para os campos científicos, como, por exemplo, em cálculos de cientistas, físicos, matemáticos, econômicos, biólogos e etc. Também elas são muito importantes para construir tabelas e gráficos, entre outros.